Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma introdução aqui à disciplina de estrutura de dados e vamos entender, por que aqui nós precisamos conhecer bem as estruturas de dados que serão utilizadas na aplicação de um determinado problema, na solução de um determinado problema ou de um software que você está desenvolvendo, tá? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, é a abstração, o conceito de abstração da realidade, tá? Então, abstrairmos da realidade, quando você está utilizando, quando você tem que resolver um determinado problema, é você levar em consideração somente as informações, somente os dados que são importantes para a solução de um determinado problema, tá ok? Então, isso também pode ser visto como uma simplificação, desses dados, ou seja, você coloca somente os dados que são relevantes, somente os dados que são importantes para você, tá? Então vamos supor que você tem um sistema, um sistema acadêmico, que você tem que fazer um cadastro de alunos, né? Então nesse cadastro de alunos existem alguns dados que são relevantes, como por exemplo nome, matrícula, disciplina, ano, a nota do aluno, tá? E outros dados que são irrelevantes para aquele domínio daquela aplicação, como por exemplo cor dos olhos do aluno, cor da mochila, marca da borracha. Então para aquele domínio de aplicação, esses dados aqui são relevantes e esses dados são irrelevantes. Mas pode ser que para um outro domínio de aplicação qualquer, isso vá mudar. Pode ser que para um outro domínio, de repente, seja interessante você saber a cor dos olhos de um determinado aluno. Tá? Então isso vai depender, logicamente, de cada domínio de aplicação que você tá trabalhando. Tá? E a questão é como escolher os dados que são relevantes, né? E aí exatamente entendendo as características que você tem de cada problema que você vai resolver. Então, de acordo com cada problema, cada projeto que precisa ser resolvido, você vai saber exatamente quais são os dados que serão importantes, tá? E uma vez feito isso, como é que nós vamos representar essas informações, né? E então, para você conseguir representar, você vai ter que escolher uma determinada estrutura de dados, né? Essa escolha não é uma escolha trivial, né? E aí vai depender basicamente das relações, dos relacionamentos existentes entre esses dados, né? Essas relações, nós queremos dizer o seguinte: nós precisamos entender como é que esses dados estão organizados, como é a organização desses dados e como é que também você vai manipular, quais são as operações que serão executadas em cima desses dados, tá? Esses são dois pontos que são muito importantes, ok? Existe uma definição do Wieff, que diz o seguinte, que um programa é um conjunto, é um algoritmo, mais um conjunto de dados, tá? Então, logicamente que para programar, nós precisamos organizar, precisamos saber como organizar, como estruturar os nossos dados, como os dados precisam ser estruturados e quais são as operações que serão realizadas sobre esses dados, ok? Então, isso é um ponto muito importante, Eu preciso conhecer a estrutura, a organização dos meus dados e preciso saber também quais serão as operações que serão executadas sobre esses dados, tá? Portanto, as estruturas de dados estudam as relações lógicas existentes entre os dados, que pode ser uma relação linear, uma relação hierárquica, por exemplo, e serão manipulados através de operações sobre os dados, Então, primeiro precisamos entender essa organização e precisamos entender também as operações. As operações, por exemplo, são consultar uma informação em um conjunto de fichas de alunos, remover um assinante de uma lista de assinantes, apagar um diretório e uma árvore de diretórios e subdiretórios. Então, isso são algumas operações que podem ser executadas sobre os dados. A escolha da estrutura de dados a ser utilizada refletirá diretamente na construção de uma solução mais eficiente ou menos eficiente para o problema, Então, dependendo da estrutura de dados que você escolher, você pode ter um programa melhor, um programa mais eficiente ou não, Então, portanto, é essencial escolhermos bem, a estrutura de dados que vamos utilizar, tá? Uma coisa importante é não confundir estrutura de dados com tipos de dados, Tipos de dados são os tipos primitivos de dados que já vêm embutidos, nas linguagens de programação de uma forma geral, como C ou C++, por exemplo, que são os tipos inteiros, tipo float, o double, o char,
tipo de dado booleano, né? E os tipos agregados, eles podem ser construídos, né, como um vetor, como uma matriz, como um registro também, né, que é uma struct, né, uma estrutura, né, em C ou C++, tá ok? E aqui nós temos alguns exemplos, né, de estrutura de dados, como uma lista, uma pilha, uma fila, são algumas estruturas de dados que são utilizadas, tá? Bom, aqui nós temos alguns exemplos, né? Como é que nós podemos representar essas estruturas aqui, né? Então, como representar a estrutura organizacional de uma empresa? Como, por exemplo, um presidente, um vice-presidente, diretores, né, subdiretores. Ou como, por exemplo, representar o conjunto de livros informados dessa disciplina. Ou como organizar o esquema de teleentrega de pizza, né? Então, imagine uns quatro tipos de pizza que você tem que colocar, né, na garupa de um motoboy, por exemplo. Tá? Ou ainda, como funciona o sistema de atendimento da linha de ônibus, né? Ou como funciona a entrega de sanduíche de uma marca X em um bairro Y, sabendo que existe um carro que cobre 10 pontos de vendas conectados por rua de mão única e de mão dupla. E como representar esses pontos e as ligações entre eles, né? Então, as estruturas de dados respondem, né, a esses problemas. Tá? Então, para esses exemplos aqui, né, os exemplos 2, 3 e 4, nós podemos utilizar uma lista, uma pilha, uma fila, por exemplo. Tá? E para uma estrutura de dados, exemplos 1 e 5, nós podemos utilizar uma árvore e um grafo também. Tá? Que é isso que nós vamos ver no decorrer do nosso curso. Ok? Então, vamos até lá e até a próxima.